Olha, eu estava aqui estudando e resolvi parar para compartilhar algo muito importante com vocês. Muitas vezes a gente fala o que não deveria, a gente magoa as pessoas que a gente ama, às vezes a gente se vê fazendo coisas que não pensaríamos em fazer ou nunca havia passado pela nossa cabeça de fazer um dia. E quando a gente se depara com a besteira que a gente fez, a gente resolve ficar em silêncio. A gente resolve sair de cena, abandonar o cenário, a vergonha toma conta e a gente se cala não porque a gente não ama, mas porque a gente se perde e não consegue encontrar o caminho de volta. É justamente nesse momento que você precisa entender, ouvir, perceber e identificar a voz suave de Deus. Lembra do que aconteceu com Adão? Adão, ele fere a dignidade do Senhor. Adão peca contra o Senhor, fez o que não deveria, e o que acontece? Ele vai se esconder, que é o que mais nós fazemos. Mas enquanto ele estava escondido, há a voz de Deus chamando por Adão. E o que é importante é que Deus é onisciente, onipresente. Ele sabia muito bem aonde Adão estava. Mas a pergunta de Deus é: Adão, aonde tu estás? Deus não estava ali perguntando geograficamente dentro do jardim aonde Adão estava. Mas a pergunta era ainda mais profunda. A pergunta era mais ou menos assim: Adão, aonde você está dentro de si? Adão estava vazio. Adão estava apenas existindo, mas a sua essência havia se perdido. E a pergunta de Deus vai além do que simplesmente um espaço dentro do jardim, além da geografia. Não se trata de um território externo, mas se trata de um território interno. Deus olha para Adão e diz: aonde você está? Volte para a realidade. Saia desse esconderijo que você se meteu. Porque ele havia se escondido, e é assim que a gente faz. Então a voz de Deus que passeava pelo jardim, que antes trazia alegria, trazia conforto, era um prazer de Adão ouvir a voz de Deus. Nesse momento agora, a voz de Deus trazia pânico, trazia medo, trazia pavor. E por isso que ele responde, Gênesis 3:10, ouvi tua voz soar no jardim e me escondi porque estava nu. Estou com vergonha e eu prefiro me esconder, eu prefiro me excluir. Esta é a verdade. E quantas vezes, meu irmão, nós erramos, nós não contamos para ninguém, nós não contamos inclusive para Deus, mas nós preferimos nos esconder dele. Isso não é saudável. Mas veja a pergunta de Deus: aonde tu estás? Deus não estava interessado no que ele havia feito. Deus estava interessado nele. Aonde você está? Eu quero você. E Deus está dizendo: não importa o que você tenha feito, o que você fez certamente terá as consequências, porque tudo que se planta se colhe. Mas Deus está dizendo: acima do que você fez, eu quero você. Então não se esconda, mas acredite que Deus está interessado em restaurar o teu coração. Então a pergunta não é onde você está, mas aonde está o seu coração? Aonde está a sua mente? Aonde está a sua consciência? Porque a vergonha que nós sentimos justamente tenta nos calar, tenta nos parar. O medo tenta nos afastar, nos deixar longe, mas Deus não veio para expor, mas ele veio para curar. Tanto é que ele pergunta: tu comeu do fruto que eu disse para não comer? Deus estava ali puxando ou provocando em Adão uma conversa, um diálogo. Através do diálogo, Adão começa a desabafar com Deus. É Deus deixando bem claro: eu não estou aqui para apontar, eu estou aqui para provocar uma conversa de restauração com você. Então, às vezes, o maior martírio é aqui dentro. Às vezes, o nosso maior acusador é a nossa própria mentalidade. E com isso, o nosso inimigo
O diabo aproveita esse momento para começar a instalar em você pensamentos que você jamais teria. Mas Deus está dizendo: eu quero conversar com você. Salmo 103, verso 8. O salmista vai escrever algo muito bonito. Ele vai dizer: o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Ele é compassivo e ele é misericordioso. O que é misericórdia? Misericórdia é quando você faz algo por alguém que não merece e ainda assim você faz. Então ele te perdoa, ele te abraça, mesmo você não merecendo. Então às vezes Deus permite que o silêncio chegue a nós para que nós possamos ouvir novamente a sua voz dentro de nós. Não se trata apenas do externo, mas dentro de nós. E lá dentro ele está perguntando: aonde você está? Na mente de Deus, o arrependimento é a principal ligação, o principal fio de ligação entre nós e Deus. Então, mesmo que eu e você sejamos infiéis, mas se reconhecermos a nossa infidelidade, é isso que Deus quer, para religar esse fio que outrora foi partido por causa dos nossos erros. Então, não se feche, não esteja em silêncio. Deus, ele caminha pelo seu jardim hoje e está perguntando: aonde você está? Ou aonde está o teu coração? Aonde está a tua consciência? E quando você responde: Senhor, aqui estou, não tenho forças, mas mesmo sem forças, aqui eu estou. Então ele vai te revelar graça, como ele revelou para Adão, como ele revelou para Elias e como ele está revelando para você neste momento. Então ele diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje, respire fundo, se perdoe, porque na cruz Cristo já te perdoou. Deixa eu dizer uma coisa para você: ele ainda passeia, ele ainda fala, ele ainda procura, ele quer te encontrar, não para te punir, ele quer te encontrar para te restaurar, para trazer de volta a comunhão. Então, saia de trás da árvore, saia deste monte, desta caverna. Ouça a voz de Deus perguntando para você: aonde tu estás?